Olá, sou o professor Edson Allert e nessa videoaula vamos conversar sobre o Google Sala de Aula, também conhecido como Google Classroom. O Google Sala de Aula torna o ensino mais produtivo e significativo, simplificando o processo das tarefas, porque ele melhora a colaboração e promove a comunicação. Dentro do Google Classroom, os professores podem criar turmas, podem distribuir tarefas, podem enviar feedback e ver tudo em um único lugar. O Google Sala de Aula também se integra com as outras ferramentas do Google, como o próprio Google Documentos, Google Apresentações, o Google Planilhas e, claro, o Google Drive, entre outras ferramentas. O que é interessante sobre o Google Classroom é que ele é gratuito para escolas e universidades públicas. Ele permite, então, facilmente a gente disponibilizar um ambiente virtual de aprendizagem com custo zero. Quem também tem conta Google, quem tem Gmail, quem tem uma conta pessoal Google, também pode utilizar o Google Sala de Aula gratuitamente. Então, são algumas informações bastante importantes para começarmos a entender do que se trata o Google Sala de Aula. Benefícios do Google Sala de Aula, então listando algumas aqui. Ele tem uma configuração bastante facilitada, ou seja, professores podem configurar uma turma, professores podem convidar alunos e ao mesmo tempo eles podem convidar colegas, professores auxiliares. E esses colegas, professores auxiliares, então, poderiam gerenciar, né, e auxiliar a conduzir uma turma de forma compartilhada. Na página Atividades do Google Classroom, eles podem compartilhar informações, como tarefas, perguntas e materiais. Além disso, o Google Sala de Aula, ele poupa tempo e papel. Então não tem mais essa questão do professor ter que encaminhar papel, ter que fazer provas em papel. Então o professor pode criar turmas, pode distribuir tarefas, se comunicar e manter a organização em um único lugar. Também mais organização. Então, os alunos podem ver as tarefas na página Pendentes, no mural da turma ou na agenda da turma. Todos os materiais didáticos são automaticamente colocados em pastas do Google Drive. Então, ele mantém um ambiente extremamente organizado. Além disso, ele permite uma comunicação e feedback aprimorados. Os professores podem criar tarefas, podem enviar avisos e iniciar instantaneamente debates com a turma. Os alunos também podem compartilhar recursos uns com os outros, interagir no mural da turma ou por e-mail. Os professores também podem ver rapidamente quem concluiu ou não um trabalho, e assim dar feedback direto em tempo real e atribuir notas às tarefas realizadas pelos alunos. Ele também funciona com apps que normalmente a gente já utiliza, então o Google Sala de Aula, o Google Classroom funciona como já dito, né? Com documentos do Google, com Google Apresentações, com Google Planilhas, ele se integra ao Google Agenda, ele está também diretamente relacionado com o Gmail, ele se integra ao Google Drive e formulários Google, citando alguns desses apps. Interessante também que o aluno acessa ele pelo seu smartphone. Então é outro recurso bastante interessante. O uso dele em sala de aula, ele pode se dar a partir de dispositivos móveis. E por último, ele é acessível e seguro. Então, conforme dito, ele é gratuito para escolas que não visam fins lucrativos e é ao mesmo tempo gratuito para usuários individuais. Então, eu como conta Gmail, eu tenho acesso ao Google Sala de Aula de forma gratuita. Claro que os alunos que eu vou convidar também precisam ter uma conta Google. O Google Sala de Aula não exibe anúncios e nunca usa seu conteúdo ou dados dos alunos aí para fins publicitários. Então, são algumas vantagens aí, benefícios que o Google Classroom oferece. O que você pode fazer com o Google Sala de Aula? Então, como professor, eu posso criar e gerenciar turmas, eu posso disponibilizar tarefas e a partir das tarefas disponibilizadas, então eu posso corrigi-las e atribuir notas a esses alunos. Eu posso dar um feedback direto, em tempo real, e atribuir notas às tarefas e testes realizados pelos alunos. Pelos alunos, ele permite que eles possam acompanhar as atividades e os materiais, ele permite que o aluno possa compartilhar recursos e interagir no mural da turma ou por e-mail, ele permite que o aluno, então, responda tarefas, responda testes, envie essas tarefas e testes,
e ele permite que os alunos recebam notas e feedback por parte do professor. Como acessar o Google Sala de Aula? O jeito talvez mais simples é fazer um login na conta do Gmail. A partir do login na conta do Gmail, eu vou clicar sobre o ícone aqui do Google Apps. Aí depende um pouquinho de como está configurada a conta de cada um, mas normalmente eu vou clicar aqui no final na opção mais e vou rolar até o final da tela, quando então o Google Classroom vai estar disponível. Sempre destacando o Google Classroom, Google Sala de Aula. No Brasil a gente menciona ele como Google Sala de Aula, mas ao mesmo tempo todo o endereço, né, toda a conta Google está associado com a palavra Classroom. Forma 2 é efetivamente eu acessar esse endereço, classroom.google.com, e a partir daí eu também, claro, mediante solicitação de usuário e senha, eu vou ter acesso ao Google Classroom. Como participar de uma turma? Jeito 1, eu clico sobre as turmas compartilhadas. O professor pode ter me enviado um convite, então a partir do momento que ele enviou um convite, eu apenas clico na opção aceitar. Aceitando o convite, estou dentro das turmas Google com as quais alguém tenha compartilhado comigo, ou a partir do momento que eu tenha o papel de professor, eu crio turmas, ao mesmo tempo participo de turmas. Então eu posso ter um perfil de criador, quando então eu tenho no papel de professor a criação de turmas sob minha gerência. E também participo de turmas. Então, como o objetivo aqui é falar como participar de turmas, a participação é mediante o envio do convite por parte do professor, ou eu clico em participar da turma e digito aqui o código da turma que o professor tenha anteriormente compartilhado comigo. Então, são as formas aí de acessar o Google Classroom. A outra é eu criar a própria turma. Então, se eu optar em criar uma turma, papel de professor, na criação da turma eu vou informar nome da turma, como diz aqui é obrigatório. Tem as informações demais não obrigatórias, eu posso informar uma sessão, um assunto do que se trata a turma criada, e posso inclusive colocar aqui a sala quando ela ocorre em espaço físico, quando a ferramenta Google Classroom, no caso, fosse utilizada como apoio a uma disciplina presencial, eu poderia colocar aqui e informar o local da sala. Explicando agora um pouquinho dos recursos que eu vou encontrar dentro do Google Classroom, o ambiente Google Classroom. Então, falando basicamente dos 3 recursos principais, que é mural, atividades e pessoas. Então, na parte superior aqui, eu sempre vou enxergar o nome da turma, tá? Anteriormente criado, né? Na criação ele vai me solicitar o nome da turma. Pode ver que aqui tem o código da turma. Esse é o código que o professor pode passar para os alunos, e os alunos se inscrevem na turma, sem ele ter que anteriormente compartilhar a turma com os alunos. Ele apenas repassa o código e os alunos se inscrevem nessa turma. O único detalhe é observar que quem tiver acesso ao código, efetivamente vai poder se inscrever nessa turma. Além disso, tem a opção atividades, tem a opção pessoas. Então, o mural, ele é utilizado com mais frequência para que a gente possa se comunicar com a turma. Então, ele permite que a gente envie avisos, informações. No mural da turma também, o aluno pode fazer contribuições, desde que nas configurações eu permita isso. Eu tenho acesso às configurações da turma por aqui, certo? E aí eu posso detalhar, efetivamente dizer o que cada um pode fazer ou não em relação ao mural. Mas num padrão, o aluno também pode colocar ali, pode compartilhar documentos, pode colocar informações no mural da turma. Ele é um ambiente compartilhado. Já no atividades, o professor cria atividades, o professor cria testes, disponibiliza materiais, tarefas e outros. E pessoas é o ambiente é a aba por onde ocorre o convite e a gerência dos alunos. Então, a partir dessa pasta, o professor consegue convidar, consegue gerenciar os alunos junto à turma, ele pode convidar um professor colega para ministrar a turma de forma compartilhada. Então, de forma bem simplória, essa é a organização do material. Desculpa, essa é a organização do ambiente. Detalhando um pouquinho mais a cada um deles, começando a explicar inicialmente aqui a opção pessoas.
Então, é por ela que o professor convida, é por ela que o professor pode fornecer código da turma para que outros alunos se adicionem a essa turma. Então, para ele convidar, basta ele clicar aqui no G+, tá? No íconezinho aqui do mais, e ele vai colocar o e-mail dos alunos os quais ele quer convidar para essa turma. Por aqui também ele envia e-mails, então ele acessa a turma, envia e-mails e faz a comunicação com os alunos dessa turma. E também a outra forma de convidar alunos é permitir que eles adicionem a si mesmos. Então basta fornecer-lhes o código da turma. O código da turma está aqui. Quando o professor clica nesse ícone, inclusive, ele tem a opção de dar um zoom nesse código. Ele poderia estar numa sala de aula e vai dizer assim, ó, gente, quero que vocês se inscrevam nessa turma. Ele já projeta isso no Datashow. E esse código de turma, então, permite que os alunos se adicionem a eles próprios, não sendo necessário que o professor tenha o e-mail de cada um deles para fazer esse adicionar junto à aba pessoas, então. Então é o código da turma listado aqui. O que mais? Eu posso acompanhar tarefas e eventos na agenda de uma turma. Então, na parte lateral aqui, clicando, eu tenho a opção turmas, eu tenho a opção agenda, eu tenho a opção pendentes, então cursos com os quais eu ainda não confirmei minha participação, mas basicamente o que interessa nesse momento é falar da opção agenda. Então eu posso acompanhar perguntas, tarefas dos alunos e isso fica automaticamente vinculado a uma agenda. Toda vez que eu disponibilizar um recurso desses, automaticamente ele vai adicionar isso na agenda. Então, se eu crio uma turma, ele também cria automaticamente uma agenda para essa turma e todos os recursos depois, todos os materiais, testes, materiais que exijam um retorno, eu posso atribuir uma data e essa data é automaticamente vinculada à agenda do Google e é automaticamente também vinculada à agenda do aluno dentro do Google. Então é por lá que ele pode acompanhar tarefas e eventos e tendo sempre muito claro a data que essa tarefa precisa ser entregue. Então, de forma resumida, o objetivo deste vídeo foi apresentar o Google Classroom, o Google Sala de Aula. Até a próxima.